Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turma, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando, certo? E aquela informação, conceito, tabela ou aquela questão que chamar a sua atenção, você achar que é importante, interessante, você pode printar a tela e assim passar essas informações para o seu caderno. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos trabalhando o estudo das soluções. Bom, soluções, toda mistura homogênea. E se nós temos uma mistura, turma, nós vamos ter pelo menos dois componentes. Um componente vai estar em menor quantidade, e aí nós vamos chamá-lo de soluto, ok? E o outro componente vai estar em maior quantidade, será o solvente. Normalmente ou geralmente, o solvente que a gente mais utiliza é a água, certo? Então, o que não for água será o nosso soluto. Existem relações matemáticas entre o soluto e o solvente, ou então entre o soluto e a solução. Essas relações matemáticas chamamos de concentrações. E existem, turma, diversos tipos de concentrações. Concentração comum, porcentagem massa, título, concentração molar, fração molar, molaridade, certo? E todas essas concentrações nós já trabalhamos em vídeos anteriores. Na aula de hoje nós vamos abordar o estudo das diluições. E você vai perceber que você frequentemente, ou praticamente todo dia, você executa pelo menos uma diluição na sua casa. Então, a diluição é uma prática muito comum. Nós vamos compreender um pouquinho mais sobre diluição na nossa aula, ok? Então, vamos começar, turma. Diluição no cotidiano. Olha só, aqui nós temos algumas situações corriqueiras, certo? Adicionamos água ao suco de fruta concentrado. Então, você fez a compra no supermercado de um suco de fruta. Normalmente ele vem naquelas garrafas, então ele vem assim muito forte, entre aspas, muito forte, muito concentrado. Então, você precisa adicionar água para torná-lo, esse suco mais fraco. Colocamos um pouco de água quente em um café forte. Com isso, a gente pode executar o quê? A diluição da solução. O café forte aqui quer dizer que ele está muito concentrado. O detergente líquido dilui-se na água durante a lavagem da louça, certo? Então, uma situação, uma prática corriqueira, que na verdade é uma diluição. Os inseticidas são diluídos em água antes de sua aplicação nas plantações. Também adiciona-se solvente, que no caso aqui não é água, certo? Mas tem a mesma função, vai promover a dissolução. Então, adiciona-se solvente, a tinta, no caso a tinta seria aqui o nosso soluto, para torná-la mais fluida, mais fácil de executar a pintura, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de aplicações da diluição no nosso dia a dia. Então, o que é diluição? O que é diluir? Turma, diluir uma solução significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro. Então, você tem uma solução. E lembrando, mais uma vez, se é uma solução, então nós temos uma mistura, eu vou ter soluto e solvente. Normalmente, o solvente é a água. Então, você pode ter uma solução concentrada,
certo? Muito soluto com relação ao solvente. E aí você vai querer fazer a diluição. E como fazer? Você vai adicionar mais solvente, mais daquele solvente, certo? Com isso, você vai estar executando uma diluição. Nesse procedimento, a quantidade de solvente é aumentada e a quantidade de soluto permanece a mesma, o que leva a uma diminuição, certo, da concentração da solução. Então, aqui é importante frisar mais uma vez. A quantidade de solvente aumenta, a do soluto permanece inalterada, porque você colocou solvente. Essa ação, né, você está adicionando o solvente, mais solvente, vai levar à diminuição da concentração. Então, aquela solução que estava concentrada, ela vai ficar menos concentrada pelo ato, né, pela ação da adição de mais solvente, certo? E aqui nós podemos representar através dessa figurinha. Então, tem uma solução, ela está vermelha, por quê? Porque está muito concentrada, certo? Entre aspas, forte. E aí nós vamos acrescentar água. E se estamos acrescentando água, estamos acrescentando solvente, promovendo uma diluição. E eu vou perceber isso, né? Eu vou perceber essa diluição porque a cor ela vai ficar menos intensa, certo? Então, visivelmente, eu percebo que a solução ficou mais diluída, menos concentrada, pela mudança da coloração. A coloração ficou menos intensa. Então, isso quer dizer que ela está menos concentrada. Show? Agora vamos adicionar, vamos trabalhar um pouquinho com a matemática, certo? Para a gente compreender as diversas expressões ou fórmulas para a diluição, certo? Então, nós temos aqui um esquema, nós temos uma solução inicial. Essa solução inicial, então ela tem alguns parâmetros. Então, nós temos aqui a massa 1, que é a massa do soluto, o volume inicial e a concentração inicial, certo? E aí eu vou adicionar um solvente puro, certo? Eu vou adicionar o solvente. Com a adição desse solvente, né, eu vou ter uma nova solução, que vamos chamar de solução final, certo? Como eu adicionei apenas solvente, olha só, a massa do soluto, ela permanece a mesma, M1. Só que eu vou ter um novo volume, porque eu adicionei solvente. Então, eu vou ter um novo volume, o volume final, e vou ter uma nova concentração, né? A concentração final. Ok, turma? Então, nós vamos ter um aumento do volume de VI para VF, certo? E a concentração também vai ser alterada. Ela vai de uma concentração inicial e vai para uma concentração final. Então, desse modo, olha só, para a primeira solução, a solução inicial, eu tenho a concentração inicial, a massa 1, né, a massa do soluto, sobre o volume inicial. Eu vou isolar a massa do soluto, eu vou isolar o M1. Então, o que vai ser o M1? Será a concentração inicial vezes o volume inicial, beleza? Mesmo procedimento para a solução final, ok? Então, para a solução final, eu tenho uma concentração final, um M1, sobre um volume final. Eu vou isolar, mais uma vez, o M1, a massa do soluto. Então, quem vai ser a massa do soluto? Será a concentração final vezes o volume final. Show de bola? Como a massa do soluto permanece constante, não se altera, certo? O M1 inicial é o mesmo, numericamente, é o mesmo do M1 final, certo? Então, eu posso dizer que a massa inicial, ao M1 inicial, é igual ao M1 final. Quem é o M1 inicial? Volume inicial, concentração, certo? Concentração inicial. Quem é o M1 final? Volume final, concentração final, certo?
Então, o volume e a concentração de uma solução são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que, à medida que a gente aumenta o volume, estamos diminuindo o valor da concentração. E vice-versa. Se diminuirmos o volume, aí estaremos aumentando o valor da concentração, certo? Como eu falei, nós temos diversos tipos de concentração. Show de bola? Diversos tipos. Só que duas, elas são muito utilizadas e aparecem muito em questões de vestibular, questões de Enem. Quais são elas? A concentração comum e a molaridade. Então, para essas duas concentrações, olha só, qual seria a forma, a expressão para a diluição? Concentração comum vai ser concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Para a molaridade, concentração molar, molaridade inicial vezes o volume inicial vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. Então, você lê a questão, ok? E aí você vai identificar, é concentração comum? Então, você vai usar CI/VI igual a CF/VF. Lendo a questão, a concentração é concentração molar, MI/VI igual a MF/VF. Show de bola, turminha? Bom, a operação inversa à diluição chama-se concentração da solução, né? Tornar a solução mais concentrada, ok? Esse processo é também muito comum em nosso dia a dia. Na cozinha, nós fervemos os alimentos para, por exemplo, engrossar a sopa, a calda dos doces. Então, aquele volume de água ele vai entrar em ebulição e essa água vai evaporar, certo? Vai vaporizar. E com isso, aquele caldo ele vai ficar mais concentrado, certo? É a concentração da solução. Nas salinas, o sol e o vento eles fazem evaporar a água do mar, permitindo assim a cristalização do sal comum, do sal de cozinha. Então, aquele volume de água, água do mar, vai evaporar e vai restar, vai sobrar os cristais de sais. Tudo bem? No laboratório, concentra-se uma solução por meio de um aquecimento cuidadoso, de modo a evaporar apenas o solvente. É importante destacar que, quando se concentra uma solução, continuam valendo as fórmulas apresentadas na diluição. Então, eu vou continuar tendo, por exemplo, CI/VI igual a CF/VF. No entanto, agora o meu volume final ele vai ser menor. Por quê? Porque houve um aquecimento, então parte do solvente vaporizou. Show de bola, turminha? Mas as fórmulas, elas permanecem as mesmas. Bom, vamos trabalhar algumas questões para a gente poder fechar esse conteúdo de diluição melhor, certo? Olha só, diluindo-se 200 ml de solução 5 molar de ácido sulfúrico a 250 ml, qual será a molaridade final? Show? Turminha, se for necessário, a gente precisa ler novamente, ler uma terceira vez. Para quê? Para que a gente possa retirar as informações, certo? E colocá-las nos lugares certos. Então, é saber escolher corretamente a expressão e poder jogar os dados de forma correta. Então, lendo a questão, eu percebo que a minha molaridade inicial é 5 molar, 5 mol por litro, certo? E o meu volume inicial é o volume de 200 ml, porque a questão ela começa, diluindo-se 200 ml de solução 5 molar, certo? Então, essas são as minhas informações iniciais. Bom, a questão quer saber qual a molaridade final. Então, após essa diluição, qual vai ser a nova molaridade? Então, a molaridade ela é desconhecida. Show?
E o meu volume final é um volume de 250 ml, certo? Eu comecei com 200, né, e vou terminar esse processo com 250 ml. Né? Então, isso quer dizer que nós adicionamos 50 ml de água. Show de bola? Então, vamos lá. Como é molaridade, a expressão que eu vou utilizar vai ser MI/VI igual a MF/VF, certo? Situação inicial, situação final. Então, agora eu vou jogar as informações. Molaridade inicial, 5. Volume inicial, 200. Molaridade final, a gente não conhece, então eu vou deixar ainda MF. E o volume final, volume de 250 ml. Turminha, aqui a gente não precisa transformar para litros, certo? Basta que os volumes eles estejam na mesma unidade. Então, os dois volumes estão em mililitro, ml, tranquilo. Aí, claro, a minha resposta vai ser ml. Se as informações do volume estiverem em litros, show de bola. Então, eu vou continuar com eles em litro. Lembrando que a minha resposta vai ser um volume em litros. Se eu tenho as informações em ml e a questão quer saber o volume final em litros, então eu posso trabalhar inicialmente com o volume em ml e ao final eu faço a transformação. Show de bola? Então vamos lá. 5 vezes 200, 1.000. Então 1.000 igual a mf vezes 250. Como eu quero o valor de mf, a molaridade final, então vai ficar o 250, eu vou jogá-lo para o outro membro. E ele vai dividindo. Então, vai ficar 1.000 dividido por 250. Eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Então, seria o mesmo que 100 dividido por 25. E, turminha, 100 dividido por 25, 4. Então, a minha molaridade final, 4 molar, certo? Lembrando sempre que toda vez que a gente adiciona água, a concentração tem que obrigatoriamente diminuir. Antes era 5 molar, e aí nós adicionamos 50 ml de água, foi de 200 para 250, a molaridade final 4 molar, certo? Então você tem que encontrar uma concentração inferior. Show de bola? Mais uma questão, turma. 200 ml de solução 5 molar de ácido nítrico foram diluídos com água destilada até obter uma solução 2 molar. Qual é o volume da solução final? Volume da solução final. Então, mais uma vez, nós precisamos retirar as informações da questão, certo? Os dados. Então, quais são essas informações? A questão começa falando que 200 ml de uma solução 5 molar. Então, a minha molaridade inicial, 5. O meu volume inicial, 200 ml, certo? Então, eu estou começando com essa solução, com essas informações. E aí, continuando, a questão fala que foram diluídos com água destilada, nós adicionamos água até chegar em uma solução de concentração 2 molar. Então, minha molaridade final, 2 molar. Questão que quer saber qual será o volume final dessa solução, certo? Eu iniciei com 200. Qual vai ser o volume necessário para poder chegar nessa concentração? Como é concentração molar, MI/VI, MF/VF. Substituindo, 5 vezes 200 igual a 2 vezes VF. 5 vezes 200, 1.000, certo? 1.000 igual a 2 vezes VF. Como eu quero o VF, o volume final, então vai ficar 1.000 dividido por 2. E, turminha, 1.000 dividido por 2, 500. 500 ml. Então, eu vou adicionar água até chegar a um volume de 500 ml. E chegando nesse volume, a minha concentração, que antes era 5 molar,
será agora 2 molar. Tudo bem, turminha? Então, um pouquinho sobre diluição das soluções. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!